Olá a todos que porventura estejam assistindo esse canal. Quando comecei esse canal há cerca de 2 anos, talvez um pouco mais, eu não tinha nenhuma intenção de me aventurar a fazer vídeos próprios. A minha ideia era reproduzir vídeos selecionados nos assuntos que me interessam. Mas depois desses anos todos, depois de algum tempo, e verificar algumas coisas que eu tenho visto na internet, no YouTube, eu resolvi me aventurar, é, principalmente em temas como de história e política, que são alguns dos temas que eu venho estudando há já bastante tempo. Cheguei até a escrever 2 livros, né, sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, que é o islamismo. Cheguei a escrever 2 livros. Os dois podem ser considerados como romances. Se bem que o primeiro é mais um alerta, tá, para a situação do perigo islâmico para a civilização ocidental. E o segundo é um romance um pouco mais brando, que mostra o ambiente no século X e na Córdoba do século X. E tenta também passar a mensagem de que aquela pretensa harmonia que existia entre as 3 religiões monoteístas naquela época não são possíveis hoje. Os links desses 2 livros na Amazon eu vou deixar na descrição. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que islamismo não é uma religião. Islamismo é uma filosofia de dominação mundial, apoiada numa suposta religião. Aqueles que pensam que isso é uma religião precisam levar em conta que a origem do islamismo, Maomé foi o criador do islamismo, supostamente através de revelações do arcanjo Gabriel, num período de 23 anos. E essas revelações foram depois compiladas mais tarde no livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão, que corresponderia no cristianismo à Bíblia. Muitos até dizem, alguns médicos andaram estudando essa questão das revelações de Maomé e chegaram à conclusão que, pelos relatos árabes, porque os relatos árabes são bem fiéis, Maomé é considerado um modelo, né? Então, nada do que ele fez, mesmo que aos nossos olhos possa parecer errado ou imoral, Maomé é considerado um modelo. Então, tudo que ele fez está certo, né? Então, os biógrafos são muito claros, os biógrafos árabes são muito claros em descrever tudo que ele fez. Mesmo que pareçam atrocidades enormes, Maomé fez, está certo, né? Tinha algum propósito, né? Então, quando você procurar ler biografias de Maomé, eu recomendo que você não leia uma só, você leia pelo menos 3. E procure vieses diferentes, porque existem, né? Eu li umas 4 ou 5 biografias de Maomé e umas 3 delas eu fiz resenha na Amazon, e vou deixar também o link aí das resenhas. Acontece que Maomé, quando ele começou essa religião que mais tarde veio a ser conhecida como Islã, como islamismo, ele estava situado em Meca, uma cidade em que a população era politeísta, né? Com o tempo, Maomé começou a incomodar, né, os patriarcas da cidade, porque ele começou a pregar uma religião monoteísta e começou a pregar contra os ídolos, inclusive a própria Kaaba, né, que era o símbolo maior da religião daqueles povos. Então, ele começou a ser hostilizado e acaba, entende, depois de algum tempo, que ele é praticamente expulso de Meca, e aí ele vai para Medina, onde lá ele é acolhido por algumas pessoas. Quando ele saiu de Meca, praticamente ele não tinha ninguém apoiando ele, tinha o Ali, que vai vir a ser importante no islamismo, né, que era genro dele, e poucas pessoas, né? Mas lá em Medina ele conseguiu algum apoio. E a partir deste apoio, ele começou a se fortalecer, e aí ele deixa de ser o que ele era em Meca, apenas um líder religioso, e a sua mensagem era realmente uma mensagem de paz,
os versos punhados em Meca são versos de paz. Já em Medina, ele já mostra uma outra face, a face do líder político e religioso, que começa a ganhar força através de quê? Através de saques em caravanas de mercadores. Né? Então, o Alcorão, ele quando foi compilado, ele não foi compilado em ordem cronológica, ele foi compilado de uma forma misturada, misturando versos, ou suras, como eles são chamados, as 114 suras do Alcorão, em tanto de Medina como de Meca, eles foram misturados dentro do Alcorão. E existe um princípio dentro do islamismo, que é o princípio da abrogação. Né? Quer dizer, um verso que se sucede, entende, ao versículo anterior, ele se sobrepõe a esse versículo. Né? Então, veja bem, se você tem alguma coisa de paz escrita e depois vem um versículo posterior que prega, como por exemplo os versículos dos capítulos 3, 5, 8 e 9, especialmente o versículo 9, que é o versículo 9, o capítulo 9, versículo 5, que é o verso da espada, que diz: mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observe a oração e pague o zacate, abre-lhes o caminho. Sabeis que Deus é indulgente, misericordioso. Ora, quem tem versículos como esse não pode ser considerado uma religião de paz. Tá? Portanto, com esse princípio da abrogação, é preciso ficar claro que não existe, ou melhor, existe, mas não tem voz, grupos moderados dentro do islamismo. Porque esses grupos moderados são abafados por aqueles que, utilizando o princípio da abrogação, se valem dos versículos mais radicais de Maomé, que estão espalhados pelo Alcorão a todo lado. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Os moderados não têm nenhuma voz, não existe islamismo moderado. A finalidade do islamismo é espalhar o Islã pelo mundo, é ter a dominação completa do mundo através do Islã, com a implantação da lei da Sharia, né? Que é a lei que rege, né? Porque os islâmicos não acreditam em leis feitas pelos homens, as leis têm que vir de Deus. Então, eles inventaram essa Sharia, supostamente baseada no Alcorão. Mas a gente sabe que nem tudo que tá prescrito nas Sharias realmente são do Alcorão. Essas comunidades judaicas que existiam em Medina e que o Maomé simplesmente deu cabo a elas, algumas com extrema violência, como foi o caso da comunidade Banu Qurayza, em que ele passou a fio da espada cerca de 700 pessoas, enquanto ele ficava na borda da cova comum, observando isso. Quer dizer, e isso é relato de árabes, de historiadores árabes. Quer dizer, isso não é relato de ocidentais. Né? Então, veja bem, com essa completa ausência de islamismo moderado, aliado a uma praga que se espalhou pelo mundo, que é a ditadura do politicamente correto, o islamismo vem tomando conta, entende, do Ocidente. Inclusive, cidades na Inglaterra, como Luton, né, já tem áreas em que a polícia não entra, em que a Sharia está implantada. Né. Na França, em Paris, as coisas também, em alguns bairros, são extremamente complicadas. A Suécia está enfrentando problemas. O Canadá já teve propostas na legislação, no parlamento, de implantar a Sharia em alguns pontos. Quer dizer, o Canadá, aqui, no nosso, mais próximo de nós, no nosso quintal. Então, veja bem, islamismo, de forma alguma, é algo que a gente possa aceitar, entende? E conviver. Porque eles não vão conviver com a gente. Né? O islamismo não convive com outra religião. Né? Eles têm
eles têm oposição a todas as religiões e só é válido os preceitos que estão previstos no Islã. Então é por isso mesmo que eu venho, através desse livro, e agora com esse vídeo, tentar mostrar que existem pessoas totalmente iludidas com relação. Existem pessoas boas no islamismo? Existem. Existem pessoas que realmente não querem, não dão apoio aos grupos radicais, estão contra todo esse tipo de violência que está sendo exercida? Existem, mas não tem voz no islamismo. Dentro do islamismo, a força que domina é a força radical, né? Que se baseia nas suras mais violentas de Maomé. E as interpretam, às vezes, de uma maneira ainda pior. Né? Porque apedrejamento, por exemplo, que está previsto na Sharia para adúlteros, né? Isso não está previsto no Corão. Isso são coisas que vieram depois. Né? Então eu espero que eu tenha dado uma ideia desse perigo e as pessoas reflitam sobre isso.